Bem-vindos a mais um episódio do Lini Inter, este é o terceiro episódio, e como convidado temos o professor Diogo Correia e temos também aqui o Gaspar, também membro da Gela. Tu também estás cá? Eu sou a Mariana. Ok. Eu sou a Mariana, eu ia-me apresentar. Pronto, antes de nós começarmos agora a falar mais sobre o intuito do podcast, vamos fazer um pequeno quebra-gelo. O objetivo é, cada um de nós vai pensar numa palavra aleatória, ok? E é uma palavra mesmo aleatória. E temos de dizer os três ao mesmo tempo. E depois, pronto, ouvimos as palavras uns dos outros. E o objetivo é dizermos depois outra palavra também relacionando as três. E o objetivo final é conseguirmos, pronto, telepatia, chegarmos à mesma palavra. Ok. Ok? Vamos lá então. Perceberam? Ok. Ok, se tiver alguma dúvida, digam. Perceberam mesmo? Não. Sim, Vamos lá. podes. Quem Ok. faz a contagem? Eu faço. Então vamos lá. Ok. 1, 2, 3. Viagem. Quadro. O que é que disseste? Quadro. Eu disse café. Ok. E disseste- Viagem. Ok. 1, 2, 3. Mapa. O que é que eu tinha dito? Espera, eu esqueci-me o que é que eu Quadro tinha viagem dito. café. Ah, Quadro viagem café. Portanto, Ok. então vá. posso, vai. 1, 2, 3. Férias. Comboio. Férias, o que é que foi? Comboio. Amigos. Comboio. Ok, está próximo já. Ok. Ok. 1, 2, 3. Algarve. Interrail. Esqueci-me de dizer. Não sei mais nada. Ok. Interrail. Algarve. Algarve. Não há. Não há. Interrail com Algarve não é fácil. Interrail com Algarve. Ok. Ok. 1, 2, 3. Ingleses. Ok. Ingleses, praia. Os ingleses, vamos a ver, eu tinha dito por causa dos ingleses vão muito para o Algarve. Eu Eles disse, também fazem interrails para eu ir disse ao praia então. só por causa do Algarve, não tem muito a ver com Interrail. Pronto. Vai ser difícil. Vai ser difícil chegarmos Se lá. calhar Ok, começamos ok, com uma podemos- mais podemos simples. começar. Ok. Cenas assim mais básicas Ok. para conseguirmos depois Vá. passar. Então vá. Ok. 1, 2, 3. Aveiro. Fruta. Água. Fruta. Aveiro. Água. Ok. Uma fruta tem a ver com água. Ok. Deixa eu pensar. Isto é fácil até. É, mas... Aveiro. Posso? Não, Não estás preparado? Aveiro, fruta, água, não estou assim a ver nenhuma. Diz-me uma fruta de Aveiro. Uma fruta de Aveiro. Uma fruta de Aveiro. Então, Aveiro não tem assim uma fruta específica. Ok, então eu digo uma, vá. Vá. 1, 2... Isto já ficou muito longo. Vai ter que começar de novo. 3 minutos. Ok. Yeah, já está muito longo. Ok. Pois, mas não tem nada, não tem assim muito a ver. Aveiro, fruta e água. Cortamos então e continuamos o podcast aqui. Não precisamos completar. Nós temos de completar. Ok. Assim que Achas possível chegar a quebraste 3? o quebra-gelo. Pronto. Ok. Acho que deu para quebrar o gelo. Já nos queríamos um bocado. Pronto, vamos passar agora à parte mesmo do podcast. Queria que se apresentasse um bocado, falasse sobre o seu percurso académico, o seu percurso profissional, como é que... Ok. Fala um bocado sobre si. Está bem, eu falo um bocadinho sobre mim. Se não adormecerem, obviamente, eu falo um bocadinho, tentando ser o mais rápido possível. Mas antes de mais, agradecer-vos pelo convite e por esta iniciativa que não conhecia e que vos dou os parabéns, até por este setup. Não estava à espera, quando vocês falaram sobre isto, eu estava mais à espera de uma conversa de café, aqui talvez com um fino na mão, e não tanto se calhar aqui este setup todo. Portanto, dar-vos os parabéns também por esse profissionalismo. Em relação a mim, acho que muito se pode dizer e pouco se pode dizer. O percurso, apesar de parecer que já tem muitos anos, não tem assim tantos quanto isso. Eu, portanto, sou licenciado, tirei mestrado e doutoramento aqui em Engenharia e Gestão Industrial, no DEJeito. Portanto, a licenciatura foi, digamos, tranquila, o mesmo percurso que quase toda a gente. Assim que acabei a licenciatura, tive empreendedorismo aqui na UA, como vocês não sei se têm, se ainda têm, se não, espero que sim, mas eu trabalhei com uma empresa nessa cadeira em que basicamente eles propuseram que eu continuasse a trabalhar na empresa assim que acabou o nosso projeto de empreendedorismo, e foi assim que eu comecei a minha atividade profissional, portanto completamente sem assim uma oportunidade, digamos assim, que eu tenha me proposto, mas algo que foi natural.
Eu quis, obviamente, começar a trabalhar ainda antes do mestrado, por uma questão de diferenciação, porque na minha cabeça era um pouco nós acabamos de licenciatura, somos quase todos iguais, porque é que alguém me há de escolher em detrimento de outra pessoa, visto que as nossas skills são todas as mesmas. Portanto, queria sinceramente começar o mais cedo possível também para ter uma maior experiência e perceber em que é que eu podia aportar valor. Aí foi um bocado isso, o meu mestrado foi feito já a trabalhar, portanto eu pouco ou nada vinha às aulas de mestrado, infelizmente aqui para os estudantes, mas eu era muito mais importante para mim ter impacto na minha atividade profissional do que propriamente até atividade académica e tudo mais. Eu passei completamente ao lado de tudo isso, por muita pena minha agora, mas na altura fazia sentido e acho que também não teria chegado, se calhar onde cheguei, se tivessem sido outras as prioridades, mas portanto... Acabado, digamos, o mestrado, eu já a meio do mestrado nem eu queria acabar porque já estava numa empresa, digamos, a viajar regularmente. Comecei uma nova área da própria empresa que era cidades inteligentes, portanto viajava muito em termos de conferências e eventos desta área, portanto para representar o negócio e o desenvolvimento do negócio da empresa. Portanto o mestrado já foi assim arrancado meio a ferros a tese, mas acho que fiz uma coisa mais ou menos interessante e pela qual me propuseram fazer doutoramento e que eu sinceramente nunca tinha pensado nisso. Portanto, doutoramento e ainda antes de começar o doutoramento já tinha criado aí uma empresa no alojamento local, etc., investimento mais nessa área ocorreu criarmos a Lugit e foi isso. Portanto, o Lugit durante os últimos quase 5 anos e agora, enquanto docente, também aqui a dar algum apoio à própria universidade, que foi também um convite caído um pouco do céu. Acho que tem sido um pouco isso, portanto o caminho tem sido, vou fazendo umas coisas, há outras oportunidades que vão aparecendo, mas acho que também é pelo facto de mostrar alguma competência naquilo que vou fazendo, e é isso. A pessoa disse que trabalhou, pronto, estava a trabalhar enquanto estava a tirar o mestrado, mas em que empresa? Portanto, foi na UbiWare, portanto, uma empresa de desenvolvimento de software. Eles ainda estavam algo no início, começaram essa área que hoje até é uma das áreas mais importantes da empresa e era um trabalho interessante porque efetivamente pensávamos como é que a tecnologia poderia aumentar a eficiência, a otimização, a sustentabilidade da própria cidade nas diversas áreas, resíduos, qualidade do ar, higiene urbana, mobilidade. Portanto, eu comecei a ter uma visão muito grande sobre aquilo que podiam ser as tecnologias aplicadas à cidade e que a AGI também me dava que me dava algumas bases para pensar dessa forma, na otimização, etc., dependendo daquilo que era a área, e portanto foi uma boa aprendizagem. E como é que sente que pronto, ter estado na UbiWare o incentivou a depois formar a Lugit? Sente que teve influência? Não teve? Eu às vezes falo nisso nas aulas, até para vocês, não é? Às vezes não sei bem o que é que falo em cada uma das aulas, porque são várias, né? Mas já falei nisto em algumas aulas, no facto de muitas vezes eu sentia isso, até na minha altura, as pessoas quando vão para estágio curricular tendem muito a escolher a empresa que é grande, tendem a empresa aquela que já paga alguma coisa, e nós sabemos que é assim, portanto estamos algo preocupados também com a parte financeira. Como surgiu essa oportunidade, nem sequer tive esse tempo, porque eu acabei por não fazer estágio curricular, já estava a trabalhar na empresa, optei por fazer a tese porque era a continuidade e eu trabalhava em inovação, portanto era muito fácil conciliar ambas as coisas, mas portanto no sentido em que para mim é mais importante que se calhar se faça um estágio curricular ou tenha esse tipo de aprendizagem, mesmo em estágios de verão, em empresas mais pequenas, porque tocamos um pouco em todas as áreas e percebemos de A a Z como é que funciona em termos de comunicação, de marketing, RHs, parte financeira, operações, parte dependendo se é uma empresa mais industrial ou não, produção, logística. Portanto, quanto mais pequena for, maior será o vosso impacto. Isto é a minha certeza. E no meu caso foi exatamente isso. Portanto, ajudou muito. Eu posso dizer que até sou sócio dos donos da UbiWare em várias outras empresas e, portanto, é um pouco isso. Acho que foi a competência que, acumulando o conhecimento e etc., me foi dando essa possibilidade de criar mais coisas e foi um mote também para, trabalhando diretamente com eles e vendo diariamente as suas decisões e tudo mais, fez com que eu próprio quisesse criar as minhas coisas e foi natural. Eu acho que para eles, ainda hoje apesar de terem levado um bocado a mal a minha saída, foi natural eu ter transitado para uma via de trabalhar por conta própria. Agora, mais acerca da Lugit, então percebi isso, que foi depois de mestrado, quando acabou, que então criou a Lugit. Eu queria mais agora saber como é que surgiu a ideia mesmo, se foi entre amigos, num café, em saídas à noite, apesar de perceber isso que a sua vida académica não há desenvolvido tanto. Mas eu saí à noite também, eu gosto muito de me divertir. Portanto, ok, mas queria ter um pouco a noção de como é que surgiu, se foi entre grupo de amigos cá,
da sua zona, se pudesse falar um pouco. Sim, eu posso dizer que sim. Portanto, eu joguei futebol há muitos anos, outras atividades desportivas também, hóquei em patins, natação, portanto, eu fiz muito desporto, né, durante a minha vida. E, portanto, acho que o conciliar muita coisa na minha vida se deve também a isso. Sempre conciliei muita coisa em termos desportivos também. E, portanto, a pessoa que começou comigo a Leggett foi o Ricardo, que nós conhecíamos de amigos, de grupo de amigos. O Ricardo, não sei se sabem, mas ele é filho do dono do Autocarro Bar. Portanto, passámos lá muito tempo também. E, portanto, muitas das nossas conversas foram tidas aí entre amigos e acho que ele percebeu o que me movia, a minha competência, etc. E quando ele teve esta ideia da Leggett, porque partiu dele, tanto ele como eu tínhamos alojamentos locais e, portanto, trocávamos algumas experiências neste sentido. E ele, houve uma vez que realmente me falou disso, do facto das pessoas perguntarem antes do check-in ou depois do check-out se eu tinha alguma solução, como é que eu fazia, etc. Eu dizia sempre, aquilo, no meu caso é carne para canhão, aquilo, as pessoas chegam, deixam se quiserem, se não quiserem não deixam, aquilo. Ele não, como tinha um serviço mais premium, estava mais preocupado, ok? O dele também era um bocadinho mais pequeno, o meu era um bocadinho maior em termos de número de quartos e, portanto, foi um bocado por aí. Ele falou comigo numa conversa, por acaso não foi no autocarro, foi ali num restaurante... Por acaso foi daqueles assim de saladas mais, assim, uma coisa desse género, que eu lembro que era uma coisa assim saudável. E portanto falou-me dessa ideia, disse que era uma ideia que ele tinha tido, que andava há algum tempo a falar com algumas pessoas para perceber e achava que eu era a pessoa certa para começar isto com ele. E eu na altura ouvi, como normalmente ouço quem me chega comigo a dizer que tem uma ideia ou que quer falar sobre isso. Ainda ontem falei com um empreendedor sobre uma ideia para validar aquilo que era um negócio, etc. Portanto, tenho todo esse gosto, mas pronto, foi a partir daí. Ele sabia que eu estava numa empresa de software. Ele quando falou comigo, foi no sentido de nós precisamos de criar aqui um serviço premium, personalizado, que a pessoa em 2-3 cliques, e estava muito na moda a Uber, portanto, mesmo aqui em Portugal não tinha começado assim há tanto tempo esta onda da Uber. Portanto, em 2-3 cliques a pessoa tem de chamar alguém que venha recolher a sua bagagem, que fique com ela o tempo que for preciso e entregamos no sítio e hora que a pessoa pretende. Portanto, um serviço pontual à hora, personalizado. E esse foi o mote, e onde hoje é esse o nosso mote todos os dias. E, portanto, a partir daí, a única coisa que eu fiz foi dizer, ok, eu acredito que isto possa ser interessante. Estudei bastante o mercado, percebi o que é que havia, o que é que não havia, o que é que poderia ser feito, e depois conheci as pessoas que eu achava que eram competentes o suficiente para embarcar connosco nesta aventura. Nomeadamente, 2 pessoas estavam comigo na Obiware, e que saímos os 3. Portanto, essa conversa foi algo difícil, fui eu que a tive, fui eu que tive a conversa de nos despedirmos os 3 na altura. E pronto, e a partir daí juntámos. Eu queria perguntar uma coisa. Pronto, isso foi uma ideia que surgiu. Eu queria saber um bocado como é que foi, pronto, a passagem de ter uma ideia para realmente torná-la realidade. Como é que foi o processo inicial? Como é que isso funciona? Porque nós temos ideias, mas depois torná-las realidade deve ser um bocado mais... Sim, claramente. Mas eu acho que é pelo estudo. Primeiro um estudo. Verificar, primeiramente, o que é que existe, o quão é diferenciador. Ok, o que é que existe? Uma pesquisa completamente básica. O que é que existe no mercado, no mundo, não é em Portugal, é no mundo, olhar logo para o mundo. O que é que existe e como é que eu posso ter uma solução que me diferencie. Nós depois, ao longo do tempo, vamos nos apercebendo, que mesmo a falar com investidores, mesmo a fazer apresentações públicas, o objetivo não é nós dizermos que somos a única empresa no mundo a fazer isto, ou a resolver este problema. Não, este problema está a ser resolvido de alguma forma por alguém, não é? Ou por alguma entidade, só não está a ser tão bem resolvido, não é? Portanto, no nosso caso, havia empresas que tinham os tais cacifres, por exemplo, ou os luggage storage, onde vocês podem nas cidades depositar a vossa bagagem, ou até o hotel que de forma gratuita deixa que vocês deixem a bagagem no hotel, mas esse não é o nosso público. O público, de certa forma, é esse, mas é mais aquele que tem essa dor e não quer essa solução como a sua solução para este problema. E, portanto, o nosso foi muito simples. Nós começámos a ver a parte do mercado, começámos a perceber que, efetivamente, não havia algo completamente personalizado, e depois começámos a perceber, ok, para ser personalizado, qual é a solução que tem que ser desenvolvida? Para esta solução ser desenvolvida, quem é que nós necessitamos na nossa equipa? Temos as pessoas para executar? Ok, se temos as pessoas para executar, quanto tempo é que isto nos demora a desenvolver uma primeira versão? Se é isto, qual é que vai ser o valor do serviço que nós poderemos apontar? E tudo isso carece de pesquisa e de teste. E foi isso que nós fizemos desde o primeiro momento. Desde andar na estação de comboios de Aveiro a entregar flyers, a perceber se as pessoas realmente queriam o serviço ou não, de dizer que o serviço era de bordo e perceber quanto é que as pessoas estavam dispostas a pagar. Ou seja, toda essa vertente de teste rápido e de constante validação é o que faz as ideias passarem a negócios. Pronto, agora também o professor já falou da Leggett, sobre o que era o transporte entre malas. Eu tinha agora um interesse mesmo focado nessa parte do transporte de malas.
se é com transportadores mesmo só a tempo inteiro para isso, se tem parcerias com outro tipo de transportadoras para transportar as malas, era um pouco isso. Sim. Nós tivemos vários modelos, nós começámos inicialmente com uma ótica de Uber mesmo, de qualquer pessoa poderia registar-se na nossa aplicação e poder ser um condutor, ou seja, nós inicialmente pensámos, por que não uma pessoa que faz Uber e também faz Bolt ou faz outra coisa do género, e por que não fazer também Legit, não é? Mas isso rapidamente veio por água abaixo, digamos assim, porque não fazia muito sentido uma pessoa, porque o nosso processo não é igual ao da Uber, por exemplo, não é? Porque o da Uber, digamos, pega numa pessoa, não é? Está com aquela pessoa durante a sua jornada, a sua viagem, não é? De início ao fim. Nós não, nós temos 2 processos distintos, até 3, que é, nós recolhemos a bagagem, ficamos com essa bagagem o tempo que for necessário, podemos armazená-la se caso seja necessário, temos armazéns, portanto, para poder armazenar, e depois temos outro processo que é o da entrega. Portanto, nós habitualmente, e podemos estar aqui horas a falar de otimização e do que é que tudo isto envolve, mas nós temos carrinhas, efetivamente, não são subcontratados, portanto não temos entidades, não são transportadoras, porque não têm flexibilidade para isso, ok? Nós, basicamente, quando vamos para uma nova cidade, vemos quais são as entidades que possuem 2, 3 veículos ou espaço de armazenamento que coincidem com aquilo que são as nossas exigências, e partimos com isso mesmo. Portanto, só necessitam ter alguns recursos, algumas carrinhas e um espaço de armazenamento. E depois é tudo de forma flexível, é subcontratado. Sendo que, portanto, o nosso processo é este mesmo e por isso é que faz sentido. Uma carrinha habitualmente está com um cliente durante 2, 3 minutos, que é o nosso processo de chegar ao cliente, recolher a sua bagagem e colocar as fivelas de identificação e tagar para colocar no sistema aquilo que são os IDs das bagagens que estão associadas. E é esse, portanto, são 2, 3 minutos, ao contrário da Uber, que normalmente são 30 minutos ou 1 hora, dependendo daquilo que é a viagem. Portanto, nós recolhemos esse cliente, se houver mais clientes na mesma localização, até podemos recolher esses clientes para a carrinha, portanto, ou ir para o próximo cliente de forma agendada ou de forma em tempo real, porque temos essa flexibilidade e coincidimos aquilo que possam ser serviços de forma agendada com serviços em tempo real. Portanto, essa é a nossa grande mais-valia, e quando normalmente vão ao cerne da questão e aprofundam aquilo que efetivamente está desenvolvido da nossa parte, é isso mesmo. Portanto, coincidir aquilo que são serviços de forma agendada e podem ter agendado com dias de antecedência ou em tempo real, e nós sermos capazes de dar resposta, e uma boa resposta, colocando ao dispor do cliente. A carrinha está mais perto para que recolha mais rápido, mas depois essa carrinha provavelmente não será aquela que vai fazer a entrega, porque as regras de otimização já são completamente distintas na parte da tarde, e portanto já tem que haver ali a troca de malas entre uma carrinha e a outra, portanto, e isso aí, esse trabalho todo é o que nós fazemos no back-office, e a algoritmia toda que nós temos de desenvolver. Temos muitas variáveis, quer seja a capacidade, a localização, as horas, portanto, muita investigação operacional aí associada. Ok. Eu queria só perguntar, uma pessoa agenda, não é? Diz a que horas é que quer a sua mala. Sim. E não acontece, sei lá, as pessoas dizem 1 hora, mas depois não é bem essa hora. Certo. Como é que todos os dias. E como é que vocês fazem isso? Eu agora não tenho a métrica de cor, mas nós temos essa métrica, são cerca de 60% a 70% dos serviços, ou há um atraso ou há um reagendamento, digamos assim, ok? E é muita coisa, não é? Portanto, carece de uma flexibilidade enorme da nossa parte, certo? Portanto, como é que nós resolvemos? Tentamos ter os meios e a flexibilidade necessárias. E como é que fazemos? Habitualmente já temos essa questão contemplada, mesmo até nos nossos termos e condições nós sabemos que esperamos 15 minutos, 20 minutos e depois podemos até ter que ir a outro serviço e voltar ou combinar nova entrega com o cliente, dependendo daquilo que é o atraso, dependendo se é no aeroporto ou não. Nós normalmente no aeroporto até somos mais sensíveis, porque a pessoa não pode viajar sem a sua bagagem, pode-se atrasar, pronto, ou seja, dependendo da questão, nós temos isso tudo salvaguardado. Portanto, habitualmente a pessoa ou o voo atrasa ou a pessoa apanhou o trânsito para ir para o aeroporto. Portanto, nós essas questões temos normalmente tudo associado. São mais fáceis aquelas em que as pessoas estão a chegar à cidade e vão pernoitar, e simplesmente não é assim tão grave se a entrega não for feita àquela hora que eles combinaram, mas como estão atrasados nós combinamos e vamos noutra hora mais, portanto, mais tarde, ok? Mas somos muito flexíveis nesse aspecto, e por isso é que temos pessoas de EGI diariamente a controlar a nossa operação e em contacto com os clientes e com os condutores. Não é só para a questão de definição de requisitos e melhoria de desenvolvimento de produto, portanto, são eles verdadeiramente os nossos product owners, são eles verdadeiramente que definem os requisitos das nossas soluções, maioritariamente na parte logística. Mas mais do que isso, são eles que controlam efetivamente que nós, e asseguram que nós ao final do mês continuamos com 4.9 em 5 estrelas nas nossas reviews, em quase 2.000, portanto é isso que nós queremos todos os dias.
Só por curiosidade, vocês estão em que cidades? Pronto, neste momento estamos em Lisboa, Porto, Barcelona, Madrid, estamos em Praga, na República Checa, e estamos agora a ir para, no próximo ano, queremos abrir mais 7 novas cidades, entre elas em Itália, queremos abrir Budapeste também na Hungria, queremos abrir Atenas na Grécia, portanto queremos ir para esse mercado mais, continuar na Europa do Sul, mas mais leste. Ok, ok. E queria também fazer uma pergunta. De que forma é que... Pronto, de que forma é que acham que faz sentido expandir a empresa? Como é que de que forma é que pensaram nisso? Certo. Eu posso dizer que, obviamente, nós quando iniciámos isto, o entusiasmo era tanto eu não vou dizer a estupidez ou a loucura, mas o sermos naivos, o sermos, agora não estou a encontrar a palavra portuguesa, mas... Inocentes, mais ou menos. Inocentes, Sim, exatamente, é isso inocentes, mesmo. Inocentes, ou seja, inocentes na nossa ambição e naquilo que achávamos que efetivamente ia ser o nosso... a rapidez com que nós iríamos para novos mercados e colocávamos isto no mundo. Nós sentíamos que tínhamos a solução, tínhamos as pessoas para colocar isto no mercado e o entusiasmo era tanto que diariamente vivíamos aquilo com imensa Muita intensidade. Exato, muito intensamente. A verdade é que não é assim tão simples e o processo não tem sido assim tão simples, muito até porque nós iniciámos a Luggit em 2019, vamos fazer agora 5 anos em janeiro. E angariámos, após termos colocado no mercado, chamámos a atenção do ecossistema em Portugal. O ecossistema de investimento também é muito pequeno, as pessoas conhecem-se todas, e obtivemos a nossa primeira ronda de investimento de 400 mil euros pela Portugal Ventures em novembro. Portanto, iniciámos em janeiro e em novembro colocámos no mercado uma primeira versão em junho e em novembro conseguimos angariar esta ronda de investimento com o intuito de: nós já percebemos que vocês foram capazes de colocar isto no mercado, já percebemos que as pessoas são capazes de comprar isto, agora queremos ver até onde é que vocês podem ir e expandir a equipa. Nós na altura ainda éramos só 4, portanto, contratarem mais pessoas e colocar isto em mais geografias. E a verdade é que pouco depois de novembro tivemos a pandemia, que foi ali no início de 2020, e portanto foi mesmo muito difícil para nós, com esta questão da pandemia, foi mesmo muito difícil expandir. E tivemos que aguentar, digamos, a empresa durante 2 anos em que não tivemos turismo, portanto foi muito, muito, muito difícil. Aí fomos já a buscar outras fontes de financiamento, projetos de investigação para não ter que despedir ninguém, portanto para continuarmos o desenvolvimento de produto. Portanto, com o objetivo de, quando voltássemos da pandemia, ser realmente uma solução incrível, ainda melhor, e preparados, todos nós preparados para a expansão internacional. Mas essa expansão só começou mais em 2022 e efetivamente não foi assim tão simples quanto isso. Começámos um pouco... já não com tanto dinheiro assim, a ir para novos mercados e a investir nesses mercados, e portanto pronto, viemos a perceber que realmente necessitávamos de mais meios para ser eficazes, e é o que temos vindo agora a fazer, e penso que agora temos todas as condições para conseguir expandir de forma sucessiva e incremental. Acho que ok. O Diogo falou aí no início sobre então a primeira angariação de fundos, que foi lá com a Portugal Ventures. Exatamente. E eu queria saber como é que foi para angariar então esse primeiro investimento e como é que lidaram também, quer com esse, quer com os restantes fundos de investimento que vocês tiveram ao longo do tempo. Certo. Eu tive uma conversa muito, muito, muito interessante na passada semana, portanto, na semana passada, na Semana do Empreendedorismo. Eu até convidei os alunos a estar presentes. Eu vi que provavelmente não poderiam ter estado presentes por causa das aulas, etc. Mas muito interessante, porque tiveram 4 investidores a representar, ou melhor, 4 pessoas a representar as suas entidades, neste caso capitais de risco. E muito interessante, no sentido em que foram colocadas todas essas questões, mas respondendo agora aqui mais diretamente, não é fácil lidar, isto é preciso ter muita atenção àquilo que é a capital de risco que efetivamente entra no nosso capital. Isto porquê? Nós necessitamos de uma capital de risco porque somos uma empresa que pretende ser global, e para fazer sentido o modelo de negócio, neste caso, por isso é que vocês ouvem muitas vezes Uber ou Amazon ou quer que seja, não foram profitable, não foram lucrativas durante muitos anos, porque efetivamente o modelo está desenhado para só serem lucrativas quando atingirem uma certa escala, certo? E no nosso caso é exatamente isso. Portanto, nós precisamos de capitais de risco, precisamos de investimento, porque nós não somos lucrativos ainda
ao ponto de podermos simplesmente dizer não necessitamos de capital externo. Porque a nossa ambição é muito grande e se é muito grande, o investimento diário é muito grande. Porquê? Temos que angariar clientes, temos de ter as melhores pessoas para desenvolver o produto, temos de ser rápidos a fazer tudo isto e tudo isto consome dinheiro e o resultado nem sempre é tão rápido quanto aquilo que se gostaria. E toda a gente que está, digamos, que cria uma startup e que está neste ecossistema sabe disto. E, portanto, no nosso caso, nós lidamos com a Portugal Ventures muito bem. Nós temos o Miguel Barbosa, que é uma pessoa que está no nosso... Portanto, nós, inicialmente, quando tivemos a Portugal Ventures na nossa administração, passámos a ser 3 administradores, que era eu, o Ricardo e esse Miguel Barbosa, que é o representante da Portugal Ventures. Agora sim, anunciámos então esta nova ronda de investimento que temos em quase 2 milhões de euros, em que o objetivo será efetivamente nós sermos capazes de expandir muito rapidamente, como disse há pouco, para novas geografias, contratar pessoas realmente boas para nos ajudar no desenvolvimento do produto e a conseguirmos concretizar toda a visão que temos para esta solução. E, portanto, obviamente que ao angariar novas rondas de investimento, temos que ter novas pessoas na nossa administração, no nosso board, e cada uma delas representa uma entidade que tem os seus próprios interesses. Portanto, estas entidades, quando entram no nosso capital, o que pretendem é, ok, Portugal Ventures, por exemplo, valorizou a empresa em não sei quantos milhões, e dissemos... agora, com este dinheiro, com estes 400 mil euros, vocês têm que colocar esta empresa num patamar muito superior, que é para aquilo que foi a minha valorização ser exponencialmente, mas pelo menos multiplicar várias vezes para a minha posição aqui fazer sentido face ao investimento que eu coloquei. E as entidades, as capitais de risco que agora colocaram novo dinheiro, portanto novo capital na empresa, valorizaram a empresa já num montante que para a Portugal Ventures antes já faz sentido esta valorização da empresa, mas o objetivo delas é, agora com estes quase 2 milhões de euros, vamos ao próximo passo e daqui a 1 ano ou 2, quando vocês angariarem nova ronda de investimento, porque ainda será necessária, dado o vosso plano de negócios e a ambição em ser globais, já vai ser uma valorização completamente superior e, portanto, nós se sairmos do capital da empresa, portanto, se nós vendermos a participação desta empresa, já vamos ganhar efetivamente o dinheiro necessário, vamos ter o retorno necessário para aquilo que foi o meu risco ou o nosso risco associado. Portanto, cada um deles tem os seus interesses e é difícil, obviamente, gerir tudo isto diariamente na nossa administração. E não sei se posso fazer. E não sei se tem um conselho aí para dar para quem tem também uma ideia ou quem esteja a começar e que também então necessite desse de um dos fundos de investimentos. Eu gostava de saber qual foi a ideia que foi vendida ou porque é que então a Portugal Venture escolheu a Lugit para fazer esse fundo e não outro, ou seja, como é que foi esse processo, se foi por pitches que vocês fizeram vários a tentar vender, como é que foi? Sim. Podia estar aqui horas também a falar sobre isso tudo, portanto, primeiro, e são 2 questões, a primeira questão é relativamente ao conselho, aquilo que eu dou de conselho, e vocês sendo alunos, ou pelo menos este podcast ser direcionado a alunos, Sim, é direcionado. Pronto, mas maioritariamente, não é? Maioritariamente, o conselho que eu dou é basicamente quase falar comigo, no sentido em que eu posso validar a vossa ideia, posso perceber rapidamente o que é que faz sentido ou o que é que não faz sentido, para onde é que devem ir ou para onde é que não devem ir. Certamente que há pessoas à volta da universidade, até o Acoper, a incubadora da Universidade de Aveiro, tudo isso tem pessoas, mas o conselho normalmente que eu dou é conheçam alguém que já passou por isso e tentem perceber junto dessa pessoa se aquilo que vocês estão a pensar faz sentido. Isto é o mais importante. E foram essas conversas iniciais que nós tivemos com muitas pessoas que estavam a começar negócios, algumas delas até falharam, outras não falharam e foram bem sucedidas, mas efetivamente aprendemos todos uns com os outros e vamos aprendendo incrementalmente nesse sentido. Portanto, aquilo que eu digo é falem efetivamente com pessoas que já tenham passado por isso, porque vos vão ajudar a amadurecer imenso, não só a ideia, como aquilo que seja qualquer plano de negócios ou financeiro. Relativamente à segunda questão, que era sobre como é que vocês conseguiram que escolheram certo, e como é que escolheram a vocês e não outra iniciativa desse momento. Dependendo da capital de risco, também eles têm diversos processos, né? Vocês já viram o Shark Tank, portanto o Lago dos Tubarões, né? Para quem não estiver familiarizado, é tal e qual aquilo, no sentido em que habitualmente as capitais de risco têm um comitê de investimento, pode ser mensal, ou trimestral, ou anual, acho que anual normalmente não é muito comum, mas em que juntam 10, 15, 20 empresas num dia ou em 2 dias e que vão efetivamente fazer o seu tal pitch
para um conjunto de pessoas, normalmente são as pessoas que decidem no fundo, ok? No nosso caso foi isso mesmo, portanto, há muita gente, estas capitais de risco normalmente têm analistas que todos os dias o trabalho deles é analisar PowerPoints de empresas, apresentações para perceber se a empresa faz sentido ou não, se a ideia faz sentido, falar um bocado com ela, perceber os números, perceber o estado de maturidade, etc. Depois é preciso perceber em cada capital de risco qual é que é o ticket, ou seja, qual é que é efetivamente o montante de investimento que normalmente investem, qual é que é a tese de investimento, quais são as áreas de investimento, portanto é uma ciência, ok? É necessário efetivamente estudo também da parte dos empreendedores sobre que entidades é que podem fazer sentido. Mas no nosso caso foi isso mesmo, nós tivemos, como disse, nós quando lançámos tivemos algum impacto nos mídia que de certa forma nos deram alguma voz e depois fomos, de certa forma, estabelecendo esses contactos, quer fossem eventos ou assim com os tais analistas ou com as pessoas que pudessem influenciar uma qualquer decisão. Foi-nos dito que nós deveríamos então ir a um comitê de investimentos, neste caso da Portugal Ventures, fizemos o nosso pitch, que não é algo como no Shark Tank, muito televisivo e muito aparato, muito aparatoso e muito fireworks e esse tipo de coisas, mas é algo, efetivamente é uma apresentação, tal qual como fazemos aqui de uma tese ou algo do género, em que tem, sei lá, 10 minutos de apresentação, ou mesmo até que sejam 2 ou 3 mais curtos, depois existe muito tempo para perguntas, para revisão do plano de negócios, da ideia, da estratégia, das pessoas, conhecerem-nos efetivamente quem somos nós, tudo isso. Portanto, são reuniões normalmente 1 hora ou 2 horas, dependendo daquilo que seja também o interesse e o estado de maturidade desse interesse. Mas portanto foi um pouco nesse sentido e nós fizemos pitches milhares de vezes, ok? Quer por via mais de um primeiro contacto, porque há milhares de capitais de risco, há milhares de business angels, dependendo daquilo também que é o estado de maturidade da própria entidade, mas é necessário fazer um pitch milhares de vezes para nós conseguirmos efetivamente atrair o interesse de alguém na nossa ideia. Portanto, eu acho que a percentagem de investimento que eles têm normalmente, estas entidades, são 2%, ou seja, estamos em cada 100 que ouvem, investem numa. Portanto, é este tipo de concorrência que nós temos. Portanto, ou vocês são capazes de ter uma ideia que tenha um mercado grande e que vocês sejam efetivamente a equipa ideal para desenvolver isso, ou então vai ser muito difícil vocês terem investimento. Mas só aqui um ponto inicial. Relativamente à primeira questão também, o investimento é um pequeno pormenor do sucesso de uma entidade, pequeníssimo pormenor. Então numa fase inicial é ainda mais pequeno ou quase nulo. Não é necessário investimento para começar uma ideia e desengane-se quem pensa de forma contrária, não sei que estejamos a querer trabalhar em rockets e etc. Portanto não é de todo esse o panorama e a realidade. Muitas vezes o que necessitamos é de conseguir criar um MVP, portanto um Minimum Viable Product, não é? Uma coisa muito arcaica que sejamos capazes de demonstrar o que é que esta solução que pode vir a ser desenvolvida vai resolver e como é que pode resolver de forma arcaica, não é? Portanto, e isso aí depende da criatividade e da ambição e da capacidade das pessoas. Não depende mais de nada. Ok. Já falámos então também um pouco de como é que foi a criação e daí por em diante. E o Diogo também já tocou aqui vários pontos que para o futuro queriam então expandir por mais alguns para outros sítios na Europa ou até fora. Mas agora queríamos saber objetivos claros ou mesmo metas que vocês têm assim para o futuro. Sim. Para a Leggett, se nos pudesse dizer, claro. Como é que, sei lá, eu estava a fazer a pergunta, como é que imagina, esta pergunta pode ser um bocado vaga, mas como é que imagina a Leggett, sei lá, daqui a 10 anos? Certo. Porque eu acredito que tem evoluído muito desde a ideia inicial e... Sim, a nossa visão desde o primeiro dia não mudou e portanto nós temos um plano agora há 5 anos e é esse que foi agora investido, digamos assim, portanto nós submetemos, digamos assim, um plano financeiro e de negócios a 5 anos e é esse que nós vamos ter que concretizar nos próximos 5 anos. Okay. Portanto, esse plano o que é que consiste efetivamente? Nós sermos capazes de não só fazer esta recolha, armazenamento e entrega de bagagem em cada uma das cidades, mas garantirmos que as pessoas nunca mais têm de carregar a sua bagagem. E como é que nós fazemos isto? Através do check-in da bagagem, sermos nós a imprimir as labels, como sendo nós o agente da companhia aérea, que normalmente vocês quando vão fazer o check-in da bagagem, ele imprime as tags, coloca na bagagem e depois ela vai, digamos assim, para o avião. Portanto, no nosso caso, aquilo que já estamos a desenvolver, e agora estamos em conversações até mesmo com a TAP, por exemplo, e posso dizer isso de forma pública,
o objetivo é esse mesmo. Nós temos já toda a tecnologia desenvolvida com o sentido de ser o nosso keeper quando recolhe a bagagem, ver o vosso boarding pass, imprimir, efetivamente temos impressoras portáteis que imprimem a vossa label na bagagem, nós colocamos e somos nós que fazemos o check-in da bagagem por vocês. Vocês não precisam estar nem 1 hora nem 2 horas antes do avião para fazer o check-in da bagagem e podem ir diretamente para o avião. Então eram vocês que faziam o check-in por nós? Exatamente. Ok. Portanto, ok. as pessoas, Não ao tenho invés, isso. nós hoje entregamos a bagagem em mãos à entrada do aeroporto, ok? Sim. A partir de agora, o nosso objetivo é que a pessoa queira este add-on ao serviço em que nós fazemos o check-in, nós entregamos à companhia aérea e a pessoa não tem de se preocupar desde o início do dia. Por exemplo, imaginemos, sai do Airbnb ou do hotel às 9 da manhã, tem o voo às 8 da noite e não tem que se preocupar mesmo com mais nada. A bagagem vai aparecer do outro lado, no tapete, no destino, ou até nós próprios sermos capazes de levar a casa da pessoa ou ao hotel ou o que seja no destino. Portanto, nós queremos fazer essa jornada end-to-end, onde a pessoa não tem mesmo de carregar a sua bagagem. Essa é a nossa visão, é isso que nós queremos colocar em prática e, portanto, ao mesmo tempo que estamos a ir para novas geografias, com o produto que temos hoje, em Lisboa, que é o nosso assim, test market, basicamente queremos continuar a inovar e a colocar estas novas dinâmicas em prática e é isso que vamos começar a fazer agora. E se calhar é preciso passar uma imagem mesmo de confiança para as pessoas, É porque pronto, não são todas as pessoas que iriam deixar a mala assim. Sim, essa era uma questão até da confiança, da segurança, era uma questão que nós tínhamos muito inicialmente. Hoje em dia as pessoas vão ao nosso site, leem as reviews, veem que a percentagem é 97% das pessoas dão 5 estrelas, portanto essa barreira está completamente quebrada. As pessoas já não perguntam nada sobre a segurança da bagagem, porque nós temos tudo isso acautelado também, com as entidades que nós subcontratamos, com o processo dessa subcontratação, com toda a documentação que nós temos associada, com os seguros que temos também em prática. Portanto, nós vivemos, digamos, dormimos bem à noite com essa questão. Você tinha falado então há pouco sobre conseguir um novo investimento de 2 milhões de euros. Sim, cerca de perto, sim. Certo que foi há pouco tempo. Não sei se podia explicar para o que eram e bom, basicamente não tanto agora como os conseguiram, mas sim Que tipo de objetivos é que tem? objetivos é que Sim. foi. Não, como disse, portanto, nós inicialmente tínhamos angariado os 400 mil euros, que era a ronda pre-seed, portanto, pré-semente, não se diz em português, mas pronto, pre-seed, Sim. ok? Não sei se em empreendedorismo vocês falam disso, mas agora estamos na nossa ronda seed, ok? E o que nós dizemos é, portanto, nós já começámos há muito tempo a negociar esta ronda, portanto era necessário, não foi só com uma entidade, portanto quando começam a entrar várias entidades naquilo que é a ronda de investimento, já depois temos que ver quem é que lidera a ronda de investimento, quem é que define os termos, depois uma define os termos, a outra tem que concordar com os termos e nós temos que rever, são advogados de um lado, advogados do outro, ou seja, são muitos advogados ao mesmo tempo a falar e a querer garantir os interesses de todas as partes, é um processo mesmo muito doloroso e demoroso. E portanto posso falar apenas, como disse há pouco, o objetivo é muito claro, foi feito esse plano há 5 anos, como referi, com base nisso mesmo, e portanto o nosso plano é conseguirmos ser profitable entretanto, no decorrer destes anos, e garantir essa profitability, ou seja, sermos uma empresa lucrativa através destas duas componentes. Portanto, desenvolvimento de produto, garantir que conseguimos uma aquisição do cliente através da companhia aérea, ok? E não da forma como temos feito até agora, que é através do hotel recomendar ou do Airbnb recomendar aos seus guests. Ser através também da companhia aérea um novo canal de aquisição deste cliente, até mesmo quando requisita a sua viagem, quando faz o agendamento do seu voo, a reserva, a poder ter esse serviço como o serviço Alleged, como já um serviço da própria transportadora aérea. E mais do que isso, conseguirmos replicar muito rapidamente, no máximo de geografias possível, o modelo que temos hoje, e incrementando, portanto, essa parte da aquisição do cliente, novas formas de adquirirem clientes, etc. Portanto, nós temos várias métricas que queremos melhorar imenso, não só a receita, obviamente, que essa é mais fácil, mas a nossa capacidade de conversão, portanto, a conversão dos nossos produtos, ou seja, nós monitorizamos mensalmente, mas diariamente, esse trabalho é diário, mensalmente, aquilo que é a conversão nas nossas aplicações móveis, no website,
os diferentes passos, portanto, onde é que as pessoas carregam, quantas pessoas é que carregam naquilo que é o nosso booking form, portanto, na reserva do serviço, em que passo é que elas ficam, portanto, o tal gargalo, o bottleneck, onde é que elas efetivamente não passam e porque é que elas não passam. Esta é uma parte de data science que é feita. Depois a nossa equipa de design, de UI UX, define o que é que podem ser soluções para resolver este bottleneck. Depois é a equipa fazendo testes AB, percebendo qual é que possa ser a solução que tem melhor depois eficácia perante os clientes. Vamos desenvolver essa mesma e é a equipa técnica que faz isso. Portanto, isto é um processo completamente que está digamos estabilizado e coordenado, mas que nós necessitamos, portanto, melhorar a conversão nas nossas aplicações, reduzir o custo de aquisição do cliente e aumentar a receita por cliente. Portanto, são 3 métricas que nós queremos efetivamente, ou que olhamos diariamente ou mensalmente, e que os nossos investidores, certamente, trimestralmente, nas nossas reuniões de conselho de administração, estão muito, muito, muito atentos. Ok. Pronto, agora passando para... Sim, podes fazer tu, mas depois deixa-me fazer uma pergunta antes, mas faz esta aqui. Então faz tu a pergunta. Nós agora vamos então sair, sem dúvida, então, que a Luggit é um dos maiores feitos, neste caso, que está até agora, mas eu tinha de facto interesse numa parte, porque tinha falado, então, não tinhas, mas sim, tinhas falado que já no mestrado, já tinhas então um alojamento local. Sim. Eu tirei interesse como é que isso tudo começou, esse espírito empreendedor, e também podes falar acerca mesmo desse alojamento local, se vinha familiar ou como é que foi, como é que surgiu a ideia? Não, sim, nada familiar, a minha família acho que nem na universidade andou, portanto não, ou pelo menos meus pais, portanto isso não vem de, sim, ok, em termos de personalidade e mindset é mesmo, sim, vem de família, em termos da ambição, em termos da exigência e da integridade, esse tipo de coisas, para mim é efetivamente aquilo que faz uma pessoa, a humildade associada a essa ambição é o que faz realmente uma pessoa perceber que não sabe muito e que tem que trabalhar cada vez mais para conseguir ser bem sucedido, mas a ideia surgiu muito naturalmente. Foi uma oportunidade, o meu alojamento local até em Coimbra, ainda está, até foi a minha primeira empresa, portanto ainda está em vigor. Eu já muito pouco faço relativamente a esse alojamento local, é um prédio uma moradia com 10 quartos e portanto está a correr bem, tem resultados bastante positivos e aguentou a pandemia num momento bastante também crítico. Mas foi uma coisa que eu comecei quase sozinho. Foi algo que eu soube que existia essa oportunidade. Falei na altura com os sócios, portanto, da Obiware, com os donos da Obiware, disse que existia essa oportunidade, se eles tinham interesse realmente em começar em explorar essa vertente de negócio, e foi isso que aconteceu. Portanto, somos os 3 sócios dessa empresa, em partes iguais, e eu acabei por ser a pessoa que efetivamente fez de início tudo, desde andar lá a montar os beliches, coisas assim, as camas, tudo, à decoração IKEA assim meio às 3 pancadas, e foram eles que efetivamente investiram. Portanto, esse foi o papel de cada um. Eu disse quanto é que era necessário investir ali, e disse que tratava de tudo e garantia a operacionalidade daquilo, e foi isso que aconteceu. Portanto, hoje em dia só querem fazer mais, acho eu. Então esse é um negócio que ainda tem em conjunto com o Obiware, que era o que tinha dito, com os sócios. Com os sócios, sim. Com os sócios. Ok. Exatamente. Pois. Essa parte de ser empreendedor, acha que uma pessoa que não tem assim tanta ambição consegue chegar a esse nível, ou acha que é uma coisa que já tem de estar muito intrínseca? Completamente intrínseca. Tem de estar muito intrínseca. Eu acho completamente, acho mesmo muito difícil. Claro que há casos, há exceções, não é? Mas acho mesmo muito, muito difícil a pessoa conseguir ter essa veia de todos os dias ir para a rua, saber que vai levar a porrada de todo lado e continuar e dizer para baterem mais. Tá? Ou seja, é necessário mesmo a pessoa, mesmo nós quando começámos, eu e o Ricardo, fomos para Lisboa testar a solução, nós andávamos os dois, eu andava no carro, ele à porta de uma luggage storage a adquirir clientes, a dizer que nós tínhamos aqui um novo produto, a pessoa ia ali à aplicação, fazia aquilo e eu aparecia com o carro em 2 segundos e eles todos contentes, os clientes, a dizer que era um serviço super rápido. Portanto, isto são tudo coisas que são necessárias e que não se ensina. Isto ou a pessoa tem
ou nasce com ela este drive de fazer coisas e esta capacidade não se ensina. Portanto, relativamente à questão, eu sempre tive essa coisa de não querer trabalhar para outras pessoas. É muito difícil para mim aceitar ordens também, porque questiono muito essas ordens, questiono muito a direção que se está a tomar, tenho um pensamento crítico, sou muito crítico em relação a basicamente tudo, e portanto prefiro fazer as coisas à minha maneira, bem ou mal são à minha maneira, e portanto nesse sentido acho que as pessoas têm que ter essa personalidade para serem capazes de iniciar um negócio, qualquer que seja, porque aqui eu trabalho por conta própria, claro que agora tenho a universidade, mas eu trabalho por conta própria há 5 anos ou mais, não é? E é nesse sentido que gosto de o fazer, porque me dá a liberdade para eu poder abraçar os projetos que entender, porque não devo, digamos, explicações a ninguém, claro que devo aos meus investidores e a toda essa parte, mas de certa forma eles confiam no meu trabalho e eu tenho liberdade para fazer o que bem me apetecer. Ok, era isso que eu queria ouvir. Queria mesmo perceber então, a sua opinião em relação a isso. Pronto, o professor falou também sobre a parte académica. Sim. Queria que dissesse porquê. Porquê? Porque a vida académica. Nunca pensei. Sim, porque é professor? Sim, nunca pensei em ser professor, sou muito honesto. Eu acabei o meu doutoramento e simplesmente houve o convite por parte do DJEIT, da universidade, para eu ser docente. Foi algo que eu nem sequer, nunca equacionei, eu mesmo no doutoramento nunca equacionei, portanto foi algo que foi acontecendo, simplesmente. Eu no doutoramento publiquei 14 artigos científicos, portanto que é algo que acho que foi visto até com bastantes bons olhos por toda a gente no próprio departamento, como um feito, digamos assim, porque não é muito normal as pessoas publicarem tanto, e em revistas científicas tão interessantes. É isso que me motiva, é me desafiar a mim próprio, no sentido de, eu tive um doutoramento muito difícil, eu fiz o doutoramento em 3 anos, portanto eu fiz o doutoramento no tempo mínimo que era possível, ao mesmo tempo criava a leg, e portanto eu dormi muito pouco durante esses 3 anos, tive muita dor de cabeça e engordei 15 quilos na altura, portanto fazia muito pouco ou nada a não ser trabalhar, não aconselho, mas efetivamente o plano estava trançado, a visão, a ambição, e a partir desse momento é não desfocar, é o mais importante. Sim. É o foco. Portanto, em termos académicos, o professor para mim foi um desafio, é algo que faço com muito bom grado, é também algo que é retornar à academia, algo que me foi dado. Tenho muito boa relação e gosto muito deste departamento, do DJEIT, muito boa relação com muitos professores daqui, que tenho muita estima, e eu apenas acho que posso também, dependendo daquilo que é, visto aquilo que tem sido a minha experiência também na Legit, a parte logística, nas cidades inteligentes, na parte do BioWare, na parte do empreendedorismo, eu acho que tenho muita coisa que posso aportar e sempre me mostrei disponível também para qual fosse a disciplina ou qual fosse a iniciativa ao departamento para dar o meu contributo de forma como bem entendessem, ok? Portanto, alguém entendeu que seria interessante dar aulas e eu disse, por que não? Ok. Falámos já aqui então de diversos projetos e também que agora és professor aqui no nosso departamento, mas agora queria saber mais daqui para o futuro, projetos então que tens em mente ainda, que tens num futuro próximo de os realizar, e se fora estes 3 que já falámos, se tens mais algum de momento. Não, eu tenho sim investimentos, como podem calcular, e é muito à base disso, ok? Portanto, hoje em dia já tenho muito com que me preocupar, nomeadamente a Legit e a docência, portanto eu careço mesmo, ou pelo menos eu tenho mesmo preocupação em as minhas aulas dar um contributo, e não só o contributo, garantir que as pessoas que vão às minhas aulas consigam pensar de forma prática naquilo que estão a ouvir ali, portanto conseguir transportar para um exercício mais prático, e muitas vezes até coloco a Legit como exemplo para as pessoas conseguirem perceber que não é assim tão inatingível aquilo que estamos ali a fazer ou a falar, tem usabilidade, tem casos práticos. Muitas vezes eu também sentia que era essa a minha dificuldade em pegar em assuntos que são demasiado teóricos e não conseguir ver a praticabilidade deles, e se eu conseguir dar isso aos alunos, acho que de certa forma eu também ganho, porque é esse o meu papel, é um bocado, eu estou tanto num lado como no
outro, portanto faz mesmo sentido eu conseguir fazer essa ponte. E portanto esqueci-me da questão, mas Era sobre projetos então Tinha outros projetos. projetos. desenvolver. Ok, não faz parte dos meus planos neste momento. Investimento sim, como disse, portanto tudo aquilo que faço, ou seja em imobiliário, ou seja nisto dos alojamentos locais, ou quer que seja, ou seja até em novas startups, ou em termos de investidor, enquanto investidor pode fazer sentido nos próximos anos, e é isso que tenho feito. Em relação a novas empresas, sinceramente espero que a Legit seja a minha última. Tem sido muito duro, claro, muito rewarding, portanto muito prazeroso, mas o objetivo com a Legit é realmente ser um sucesso muito grande, e é isso que é o meu foco, e como tal o objetivo provavelmente no futuro, pelo menos na minha cabeça neste momento, passa muito mais pela docência e por conseguir retornar à universidade tudo aquilo que eu fui capaz de aprender e de lidar, e de certa forma estar envolvido na criação de novas empresas, mas não numa forma ativa, sim numa forma de aconselhamento, de garantir que as pessoas que estão a criar empresas as criam numa forma que as criam bem desde o início, que não cometem os mesmos erros, ou que não cometem os erros que eu sei que vão cometer se alguém não lhes disser que vão cometer esses mesmos erros. Portanto, ter um papel mais passivo enquanto se calhar investidor ou advisor ou quer que seja, do que propriamente enquanto founder, porque o founder é um trabalho duro e que carece dessa disponibilidade e dessa proatividade também. Ok, pronto, chegamos ao fim do... Se calhar podemos só para terminar com esta pergunta. Mas diz. Vocês já que Ok. sabem. Então pode ser esta para acabar. Força. Sem dúvida, então, que tiveste várias pronto, és empreendedor e tiveste vários com os seus investimentos, mas alguma vez mesmo no caminho, quer com esse alojamento local, a lei e toda a ciência, alguma vez então achaste, ou seja, se agora se fosses repetir tudo igual, fazias dessa maneira ou havia se calhar em algumas partes que não fazias uma coisa e se sim, qual é que seria? Abdicava? Qual é que abdicava? Sim, qual é que abdicavas ou por exemplo, ao construir, se havia um dos passos que se calhar já não o fazias? Não, em termos que mostrasses arrependimento. Sim, em termos de passos, em termos de coisas que construí e que me arrependo, nada. Não me arrependo absolutamente nada. Em termos de se faria coisas diferentes, só se fosse, eu vou dizer aqui estúpido, é que não diria que fazia coisas diferentes. Portanto, eu já sei aquilo que passei, já tenho essa experiência, mal seria se eu dissesse que ia fazer tudo igual. Não fazia, não é? Portanto, faria, obviamente, no sentido em que eu acho que aquilo que acabámos por atingir tem sido um bom resultado. Agora, claramente teria tomado outras decisões em alguns momentos, porque me trariam se calhar os resultados mais cedo ou mais depressa, ou melhores resultados. Agora, em termos de abdicar de alguma das três, digamos, em termos de doutoramento ou ensino ou outras empresas ou Legit, sinceramente não abdicava porque aprendi demasiado em cada uma delas para hoje, por exemplo, a decisão de ir para o doutoramento, que na altura eu sabia que ia ser uma exigência absurda. Eu sabia que ia ser capaz, porque quando me meto numa coisa simplesmente não dá para voltar atrás, ok? É muito esse o sentido, daí ter engordado tanto, mas não o faria, portanto não o faria se me dissesse assim, começava tudo outra vez, se tivesse que começar agora tudo novamente, eu acho que não... Preferia não começar tudo novamente. Sou um maluco que dizia começar tudo outra vez. Não, por favor, não. Têm sido 5 anos completamente absurdos. Mas lá está, pronto, esses anos de doutoramento, se eu não tivesse começado o doutoramento como estava a referir, não tinha aprendido tanta coisa. Claro que eu pude fazer isso, porque lá está, e é isso que às vezes digo, tive a sorte, entre aspas, muito entre aspas, de estar a criar uma empresa, portanto, supostamente não dever essa... não estar das 9 às 5 ou 9 às 6 no escritório ou numa indústria ou quer que seja, onde tivesse que reportar e não pudesse simplesmente fazer mais nada, nem ter flexibilidade no meu horário de num dia preciso de uma conferência, no outro preciso de escrever um artigo. Não, trabalhar por conta
própria dá isso, dá essa flexibilidade, claro que é a exigência ao final do mês ter que se pagar salários, Sim. mas dá essa flexibilidade de podermos ter vários projetos sem ter que dar, digamos, explicações assim a um chefe, não é? Como acontece em muitas pessoas, e por isso é que é difícil para muita gente conciliar aquilo que é o seu trabalho recorrente com a investigação, ou a docência, ou o que quer que seja, porque não tem essa flexibilidade como eu tenho. Mas por outro lado, era como estava a dizer, a investigação deu-me coisas que eu, se hoje pusesse de parte todo o conhecimento que eu adquiri por ter ido para o doutoramento, escrito artigos, projetos de investigação, agora a docência, como é que tudo isto funciona, o que é que está na sua gênese, como é que uma cadeira é feita, uma disciplina, não é? Como é que ela é pensada, como é que um curso é proposto, como é que um artigo é escrito, quais são as fases de avaliação, revisão, etc. Portanto, tudo isto é conhecimento absurdo para mim e que eu não o trocava. Portanto, hoje em dia, digamos, sinto-me um sortudo por ter podido manter todas estas vertentes, porque para mim dão uma capacidade e um entendimento grande relativamente a cada uma das áreas, quer seja investigação, docência, empreendedorismo, entidades públicas, privadas, porque lidei com todas elas, portanto, é isso. Então, sem dúvida que aconselhas o doutoramento para pessoas que estão agora a acabar o mestrado? Eu aconselho se a pessoa tiver este drive, em termos de, porque é um caminho muito duro, ok? Se tiver este drive de investigação, de aplicar essa investigação, porque uma coisa é, eu acabei por, e essa é uma boa questão, mas acabei por coincidir muito o meu percurso, quer da WeWare, quer da Leggett, naquilo que era a minha orientação de investigação, Sim. ok? Portanto, logística urbana, cidades inteligentes, esta é a minha investigação, ok? E a aplicação desta investigação era diretamente feita na Leggett, portanto, de forma inteligente ou não, mas era diretamente feita na Leggett, ok? Portanto, isto não é tudo por acaso, ok? Portanto, está tudo relacionado com a inovação, a Leggett é inovação, a investigação é inovação, está tudo relacionado e a aplicabilidade tentou-se que fosse direcionada também àquilo que eu estava a fazer em termos práticos e tinha mão. Portanto, eu não vou dizer que aconselho, porque acho que as pessoas devem ter uma vertente prática e devem ser capazes de ter um entendimento da indústria grande. Eu achei na altura que poderia aportar isso, porque estava efetivamente, já tinha tido alguns anos de experiência numa área que era nova e que não existia investigação sobre isso, nem no departamento sequer ninguém fazia investigação sobre isso, e a mim fez-me sentido. Okay? Até mesmo o incentivo de outros colegas por não haver no departamento também quem explorasse essas áreas, e depois o ser capaz de aplicar isso na Leggett, que claro que há muito pouca gente se calhar que o consegue fazer, porque está a iniciar, por exemplo, numa Bosch ou não quer que seja, até pode trabalhar em inovação, mas se calhar tem um papel que não permite depois aplicar ou cruzar ambas as coisas, não sei, isso depende de cada um. Agora, eu acho que é importante a pessoa ter um entendimento da indústria e do que quer investigar e como é que vai a direção, como é que vai aplicar, porque as pessoas que eu sinto e que conheço e que normalmente fazem essa questão de acabar o mestrado e irem para o doutoramento, sentem-se algo frustradas por não verem depois a investigação aplicada em alguma coisa e depois sentem que têm um caminho demasiado em investigação e que não têm experiência na indústria. Portanto, isto depende muito da motivação de cada pessoa, ok? Pois. É um bocado por aí, portanto não quero nem incentivar nem desincentivar, acho que é um bocado cada uma pessoa perceber o que é que implica a investigação, o que é que implica este doutoramento e o que é que perdem ou não em tomar essa decisão, porque muitas pessoas depois ficam com bolsas de investigação, têm que ficar afetas àquele projeto durante 3 anos, muitas vezes nem têm mão sobre aquilo que estão a investigar porque já estão num projeto que tem tudo definido a priori. Podemos estar aqui horas a falar sobre isso, isto é algo que vocês próprios têm que avaliar. Ok, acho que sim, é bizarro. Acho que Podes sim. concluir. Pronto, por mim, da minha parte, está tudo. Ok, ótimo. Se tiver alguma coisa a dizer, Não tenho. Agradecer-vos novamente por este convite. Já vos disse que é um gosto. Sempre que precisarem, estou aqui. Se quiserem iniciativas, tudo e mais alguma coisa que quiserem para o departamento, este tipo de coisas, acho que faz sentido, não só em termos de awareness, portanto, de educação, até, mas até de explorar outras coisas, completamente à vontade para propor e desenhar e discutir o que bem entender. Então posso agora dizer que chegamos ao fim? E nós também. Ainda não. Podes, sim. Era só, e nós também, era porque o professor agradeceu, nós também queremos sim, agradecer exato. muito pela sua Nós presença também- e por se ter disponibilizado e tal. Era isso que eu ia dizer. Era assim que acaba. Como disseste ao fim, mas podes dizer outra vez. Queria agradecer pela sua presença e espero que as pessoas que estejam a ouvir tenham passado um momento tal como nós. Acho Ainda não que foi- tenham desligado por acho esta que foi- altura, não é? Sim, que ainda não tenham desligado. Já deve ter passado 1 hora, digo eu. Pronto, é isso. Obrigado por terem ouvido e até ao próximo episódio.